Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou resolver para você mais uma questão do PET, Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Nessa videoaula eu trago especialmente para você a correção da atividade número 8, semana 4, segundo ano do ensino médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 2. A atividade número 8 é uma atividade muito interessante que caiu no Enem em 2016 para que você tenha uma ideia do quanto esse conteúdo é cobrado aí nas provas do Enem, de vestibulares, não é mesmo? E antes de entrar na resolução da questão, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre arranjo e permutação e combinação simples. Olha, para a gente entender essa questão, antes é preciso que a gente saiba o que é arranjo ou permutação e o que é combinação. Arranjo ou permutação é quando a ordem dos elementos no grupo interfere no resultado. Por exemplo, quantos números diferentes de 3 dígitos podem ser formados com os algarismos 1, 5 e 9. Nessa situação, se você pegar os algarismos 1, 5 e 9 nessa ordem, formam o número 159, que é diferente de você pegar os mesmos algarismos e os colocar em outra ordem. Veja que o 9 aqui, até destaquei de verde, no primeiro caso ele está na casa das unidades simples e vale só 9. Já no segundo caso, por estar na casa das centenas, ele passa a valer 900. Então a ordem dos elementos aqui no grupo faz muita diferença. Nesses casos, ou é arranjo ou é permutação. Quando você utiliza todos os elementos, trata-se de permutação. Por exemplo, numa situação que pergunta: Marília tem 10 livros e pretende arrumar esses 10 livros na estante. De quantas formas diferentes ela pode arrumar esses 10 livros? Aí você tem permutação. Quando tem a seguinte situação: Marília tem 10 livros e pretende arrumar 4 desses em sua estante, de quantas formas ela pode fazer isso? Aí é arranjo, porque, embora sejam 10 livros, ela vai arrumar só 4. Mas não é o que vem ao caso aqui na questão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre combinação. Quando a ordem dos elementos no grupo não interfere no resultado, aí a gente diz que é combinação. Veja uma situação que envolve combinação. Com 4 alunos, quantas duplas diferentes é possível formar? Se você pensar na dupla Pedro e Jonas, é exatamente a mesma dupla que Jonas e Pedro. A ordem aqui não interfere, então trata-se de combinação. Agora a gente já pode resolver o problema. O problema diz o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, como eu disse no início, trata-se de combinação, porque se tem 2 tenistas jogando, não importa a ordem deles, são aqueles 2, né? Então, é combinação que pode ser encontrada pela fórmula. Combinação de n tomado de p igual ao fatorial de n sobre p fatorial que multiplica n menos p, onde o n é o número total de elementos em questão, e o P é o pequeno, o subgrupo, o número de elementos do subgrupo, do grupo pequeno, que vai ser formado com os elementos do grupão. O número dos elementos do grupão, N. O número dos elementos do grupinho, P, P de pequeno. No caso aqui o N é 10 e nós temos algumas formas diferentes de fazer. Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou calcular todas as possibilidades. Depois eu vou excluir aquelas em que tiver 2 tenistas canhotos, beleza? O número total de partidas possíveis, se não houvesse nenhuma restrição, seria combinação de 10, porque tem um número total de 10 tenistas, tomadas de 2, porque a partida é realizada entre 2 desses, que é igual fatorial de 10 sobre fatorial de 2, que é o pequeno, que multiplica fatorial de 10 menos 2. E o que é fatorial? Qual o verdadeiro significado dessa exclamação? Provavelmente você já sabe, porque essa não é a primeira atividade dentro desse conteúdo. Mas caso não saiba, essa exclamação, que a gente chama de fatorial, significa fatoriar isso aqui, multiplicar por
todos os menores que esse número aqui, naturais, diferentes de zero. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até chegar a 1. Mas não é obrigatório chegar a 1. Se você puder simplificar na estrada, melhor. Aqui nós vamos levar até o 8, por quê? Porque 10 menos 2 vai dar 8 fatorial. A gente pode chegar só até o 8. No denominador, 2 vezes 1, 10 menos 2, 8. Então, quando a gente simplifica. A gente vai cancelar esses dois, porque o mesmo que acontecer no numerador aconteceria no denominador, então posso cancelar aqui. Desde que seja na conta de vezes, na multiplicação. Agora, 10 vezes 9, 90, sobre 2, 45. Se não houvesse restrição, seriam 45 possibilidades. Porém, não pode ter uma partida entre dois canhotos, então vamos calcular isso. Os canhotos são 4. E a partida ocorre de 2 em 2. 4 tomado de 2, que vai ser fatorial de 4, que é o n, que é o maior aqui nesse caso, sobre p fatorial, que é o pequeno, a dupla, n menos p, grande menos pequeno. E esse 4 eu vou levar até o 2. Por quê? Porque no mínimo eu poderia matar com esse ou com o que sobrar daqui de dentro. 4 menos 2. Assim, simplificando, vai dar 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Tem que excluir esse 6, então a solução vai ser 45 menos 6, que é 39. Mas qual dessas opções me dá 39? Como eu disse, fatorial é a multiplicação do número pelos menores que ele, naturais, diferente de zero. Então, nesse caso, eu posso pegar 10 vezes 9 vezes 8 e matar com 8 do denominador e cancelar esse 8 com esse depois. O mesmo eu posso fazer com 4, chegar até o 2 e cancelar aqui. Eu poderia chegar todos até o 1 sem problema, mas daria um pouquinho mais de trabalho. Então cancelo esse 8 fatorial com esse 8 fatorial, 10 vezes 9, 90, sobre 2, 45. Cancelo 2 com 2, 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6, 45 menos 6, 39. Na primeira já deu certo, hein? Sendo assim, a alternativa correta é a letra A, de até a próxima videoaula, se Deus assim permitir. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e se você tiver gostado, compartilhe aí com seus colegas, ok? Um abraço e bons estudos! Se você gostou, curte aí.